Olha, hoje nós estamos recebendo aqui o Diego Goulart. O Diego é o vereador em Tubarão, foi eleito agora na última eleição. O Diego foi eleito pelo PSD, 1.163 votos aqui em Tubarão. Quem conhece o Diego sabe da trajetória que ele tem. E eu conheço o Diego já há muito tempo, né? Desde a época que ele era assessor parlamentar lá na Câmara de Vereadores de Tubarão. Depois foi secretário, representou Santa Catarina em Brasília. Tem uma trajetória muito legal. E o Diego agora foi eleito vereador em Tubarão. Primeiro, Diego, meus parabéns. Eu acho que mereceu pelo trabalho que você sempre fez, inclusive à frente da Defesa Civil e tudo mais, tá? Primeiro, meus cumprimentos pela vitória. E eu quero começar já com a conversa com você. O seguinte, a gente sabe que você passou pela Defesa Civil, fez um trabalho muito legal. Eu acho que sempre o contato com a imprensa foi muito bom, porque você sempre repassava as informações e para que a gente também chamasse a atenção da população. Esse foco, defesa civil, essa questão mudanças climáticas, é o seu foco também na Câmara de Vereadores ou não? Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia, Alano, Mexicano. Bom dia. E todos os nossos rádio ouvintes, quem nos assiste pelo YouTube. É um prazer estar com vocês, uma segunda-feira, cedo. Hoje o calor deve bater na cidade, a gente deve chegar aí aos 35, 36 graus. Mas, então, para quem está começando a semana, bora produzir como os outros. Vera, primeiro, obrigado pelas felicitações. Acredito que você sabe como é que é o processo eleitoral. Ele é dificultoso, né? Muito difícil. Muito difícil, ainda mais porque você tinha quase 200 candidatos. Exatamente. E bons candidatos. A gente teve um pleito muito, com pessoas muito fortes, pessoas representativas nas comunidades. Então, realmente foi difícil, mas graças a Deus a gente chegou lá, né? 1.163 votos, como você já falou. Em relação ao meu foco, velho, eu sempre disse que, além de eu gostar e estudar defesa civil, seria a minha pauta principal, né? Não que eu vou abandonar outras pautas, não é isso, Diego. Eu estou aqui para ouvir as ONGs, eu tenho sido já procurado por algumas ONGs, por algumas entidades, classes específicas, para que eles se sintam representados. Então, acho que todo vereador deve escutar a todos, independente, enrolar as bandeiras partidárias e agora a gente lutar pela cidade. Então, assim, saúde, educação, infraestrutura, segurança sempre vai ser nossa prioridade. Mas eu, Diego, né, com o conhecimento que eu tive no quase um ano que eu passei à frente da Defesa Civil, não posso virar as costas e fechar meus olhos para aquilo que a cidade precisa em relação à pauta da Defesa Civil. Então vai ser, claro, o meu principal objetivo, digamos assim, focar no que a gente precisa fazer aqui junto com a próxima administração relacionada à Defesa Civil. Porque o clima está aí, mudando a todo momento. A gente tem previsões pessimistas em relação ao clima, porque nós estamos passando por um momento cada vez pior. Isso vai só piorar, né? Infelizmente é uma coisa que a gente não pode fechar os olhos e a gente precisa estar preparado, pronto para atender a nossa população. E pela experiência que você tem, se houver o convite, tem alguma conversa com o próprio Sorato agora para você voltar a assumir a Defesa Civil em Tubarão, ou você pretende ficar no Legislativo? A minha vontade e um combinado dentro da minha casa com a minha esposa é ser vereador, né? Mas eu nunca disse que não seria, que não aceitaria nenhum convite. Até porque gosto da pauta da Defesa Civil ou qualquer outro convite, né? Preciso analisar. Inclusive, na época da campanha, pessoas perguntaram: se eu votar em ti, você vai ser vereador ou tu vai ser secretário? E eu nunca disse que não seria ou que não aceitaria. É claro que eu tenho um combinado com a minha esposa dentro da minha casa, né? Porque nós temos negócios e eu preciso ajudá-la também. O que vai prevalecer? A decisão dela, o gosto dela ou o seu gosto? Assim como na época da eleição, a primeira pessoa que eu tive conquistada na minha casa foi o voto da minha esposa, da minha família. Agora eu preciso também consultá-la, né? Se houver algum convite. Mas, volto a dizer, eu ainda estudo Defesa Civil, eu terminei a pós em Defesa Civil, estou fazendo agora uma pós em climatologia. Não é para ser um meteorologista, não é isso, mas é só para entender mesmo os mapas, né? Porque eu gosto da área. Então, assim, é algo que eu estou me especificando, eu estou me especializando, digamos assim, e pretendo continuar porque o estudo e o conhecimento ninguém pode tirar da gente, né? A política vai e vem, o mandato passa, mas o conhecimento ninguém te rouba. Então, é uma área que eu gosto.
eu preciso avaliar não só com a minha esposa, mas com as pessoas que me confiarem o voto de vereador. Até porque muitas dessas pessoas gostariam que eu continuasse na Defesa Civil. Mas então por que tu foi candidato a vereador, Diego? Pois é. Porque você como candidato, como vereador eleito, você tem, digamos assim, muito mais força para poder enfrentar alguns projetos, digamos, para você bater na mesa, digamos assim. Vamos usar a expressão bem popular. Bater na mesa. Tem o seu espaço. Isso. E você tem um começo, meio e fim, coisa que infelizmente eu não tive em 11 meses. Né? Eu fui colocado, começamos um trabalho, daqui a pouco aconteceu tudo aquilo no Tubarão, daí fui tirado, aí você para um trabalho, daqui a pouco, depois de 30 dias, fui colocado novamente, então você não consegue ter um começo, meio e fim, né? E um mandato, não preciso nem dizer aqui, que o mandato é diferente, você tem um outro tipo de olhar quando você tem um mandato e é secretário. Então, tem assim, força, né? Tem muito mais força. Então, assim, nunca foi pensando nisso. Eu me elegi para ser vereador, mas eu não descarto a possibilidade. Ok. Agora, Diego, quando você disse que o seu foco, principalmente, né, o clima, né, a situação, esse foco o que quer dizer? Porque a gente pode focar e às vezes não se tornar realidade aquilo que a gente quer fazer, mas tem que focar e fazer. E a gente sabe que nós temos vários problemas, principalmente o Rio Tubarão, a questão da Lagoa Santo Antônio, a Barra do Camacho que está assoreando de novo, está bem complicada ali a situação e a qualquer momento nós podemos ter, não vou dizer uma tragédia daquela de 74, mas pode acontecer a qualquer momento, se os nossos governantes e a comunidade não pegarem junto. Qual é esse foco mesmo que você quer pegar e realizar? Então, você citou algumas das nossos gargalos aqui da nossa região, mas eu citaria algo mais pontual de Tubarão também, além desse que você já citou, mexicano, que é a questão da microdenagem e macrodenagem, que a gente precisa urgente, o executivo e o Sorato e o Denis têm essa consciência. Nós falávamos aqui no bastidor que a minha expectativa, não é nem como vereador, mas como cidadão na gestão que começa a partir de 2025, ela é enorme. O cidadão está colocando muito a confiança e a expectativa numa grande administração. E a Defesa Civil, quando eu falo Defesa Civil, são essas pautas que você falou, elas vão ser cada vez mais cobradas pela população. Não tem como. A gente vive um momento onde Defesa Civil está em alta, digamos assim. As pautas relacionadas à Defesa Civil. Então, assim, a gente não pode, igual a gente teve uma chuva aí de um pouco mais de 20 milímetros, 25 milímetros no sábado, várias ruas alagadas. Eu mesmo recebi vários vídeos. Acho que foi sexta-feira, né? Foi sexta-feira. Sexta-feira. Várias ruas alagadas, bueiros entupidos. Então, assim, a microdenagem, né, precisa ser revista. A gente tem um plano de macrodenagem lá de 2018, ainda está em vigor em Tubarão. A gente precisa sentar, vasculhar isso. Esse plano prevê o quê? Investimento da prefeitura? Tem que buscar recurso fora? Como ele tem detalhes minuciosos de como é a nossa tubulação, digamos assim, né, o subterrâneo, como é que funciona. Tubulação pequena? Pequena, subdimensionada, né? Então por isso que a gente tem muitos bueiros entupidos, porque realmente a água e a sujeira caem num bueiro desse aí, ela passa por uma tubulação às vezes de 20 e daqui a pouco ela vai para um de 40, daqui a pouco retorna para um de 20 e aí é uma tubulação antiga também na cidade. Muito antiga, né? Não se foi pensado, não estou falando isso de gestão. Era o que tinha na época. Não se foi pensado a longo prazo. Então, assim, o Sorato sabe que ele vai precisar fazer obra enterrada, né? A obra que o pessoal não vê, mas que tem, nesse momento daí de chuvas, a gente tem grandes resultados. O município tem dinheiro para fazer isso ou tem que buscar fora? Vai ter que buscar fora muita coisa, porque... É muito caro. Que é um custo elevadíssimo. Eu vou dar exemplo de uma subbacia, que é a do Fábio Silva, que foi a bacia que eu peguei, a primeira bacia que eu peguei desse plano. Elas são divididas em várias bacias, né, em várias regiões, e eu peguei uma do Fábio Silva para poder atualizar o projeto, porque na época eu ia a Brasília solicitar recurso, não consegui, porque o projeto não ficou atualizado. Ficou atualizado no período eleitoral. Só ali no Fábio Silva era 3 milhões de reais, né, pra gente fazer uma macrodenagem. É muito dinheiro. Então você tem uma noção, e acho que, se eu não me engano, é a 34ª bacia ali. Então são mais de 40 subbacias em Tubarão, que você tem uma noção aí, né? Só uma bacia, estou te citando quase 3 milhões de reais. Então,
É recurso que a gente vai precisar de parceria do governo do estado, do governo federal, mas a gente precisa começar. E essas bombas têm ajudado, têm resolvido, vou dizer, resolvido o problema não, mas têm colaborado? Elas colaboram, com certeza. O problema é que essas bombas são muito antigas, foram colocadas ali de maneira provisória, e chega no momento desse de elas funcionar, ter um funcionamento pleno, alguma coisa acontece, mecânica, falha mecânica ou elétrica, pane elétrica. É uma coisa que você não consegue ali hoje, né? Digamos assim, ligar ela, deixar ela o dia todo testando, falar, não dá. Ela precisa, o rotor da bomba precisa funcionar submerso. Então, a gente só testa no momento que o caldo aperta. Então, infelizmente, elas são boas, mas não são suficientes em muitos momentos, né? Por isso que elas param. Uma das soluções é bombas tratorizadas, que não dependem de energia. O que é isso? É uma Trator. bomba, você vai lá e monta ela num determinado local, né? Faz os mangotes ali e o trator vira. E o trator vai virando ela. Então, assim, nós tínhamos uma na época da Defesa Civil, a gente comprou mais 2, hoje a gente tem 3. E eu até falei pro Sorato que a gente tem que ter umas 10 bombas dessas daí para deixar à disposição, caso dê um problema mecânico ou elétrico em uma dessas bombas que a gente tem aí na Beira Rio. Mas também, né, foi uma promessa de campanha do Sorato que ele investiria nessas bombas, nas novas bombas, né, de macrodrenagem da nossa Beira Rio. Então, a gente vai também cobrar isso da nova gestão. Então tá bom. Querido, outras vezes a gente vai conversar, tá? Hoje foi um bate-papo rapidinho para que a gente, né, que as pessoas soubessem exatamente qual o seu foco. E a gente está sempre aqui à disposição, a gente vai continuar acompanhando também o seu trabalho na Câmara, tá? E quando precisar, a gente está à disposição também para ajudar. Vera, Mexicano, eu agradeço muito vocês pelo espaço, e a gente vai estar à disposição, não só no dia a dia, mas também na Câmara de Vereadores, ouvindo a população e pronto para atender. Alano, obrigado pela companhia. Imagina. Um abraço, que Deus abençoe todos os nossos ouvintes também. Sucesso, Diego. Tá aí o Diego Goulart, então eleito pelo PSD, vereador em Tubarão, com 1.163 votos, falando conosco.